tudo bom, gente? Chegou a sexta-feira, dia de vídeo postagem. Eu tô um pouquinho rouca ainda. A semana foi bem puxada, viu, gente? Bem puxada. Conclusão de Educacenso, terminar também relatório de frequência por causa da Bolsa Família, folha de pagamento, dia a dia de uma secretária escolar. Foi dureza essa semana, assim, foi muito trabalho. 3 dias eu saí bem depois do meu horário, foi complicado. Mas consegui entregar tudo direitinho, tudo certinho. Secretária eficiente. E aí, cá estamos nós na sexta-feira, gravando essa videopostagem do sábado. Como é que foi a sexta-feira de vocês? Antes da gente falar do sábado. Esse 4 de ouros, como é que ele funcionou para vocês? Eu achei interessante, assim, para mim esse 4 de ouros ele foi bem a expressão, não teve muito a ver com a sexta-feira de amorzinho, não. Foi um 4 de ouros mesmo, no sentido de conclusão de tarefas, muito trabalho, mas a conclusão desse trabalho de uma forma assim eficaz, eficiente, né? Enfim, tudo correu bem direitinho. Mas eu soube de alguns eventos que aconteceram com 2 amigas minhas que foram bem 4 de ouros numa sexta-feira de amorzinho. Uma em especial foi um mega 4 de ouros numa sexta-feira de amorzinho. E eu fico muito feliz, adoro ficar sabendo de notícia boa, né? Então fiquei muito feliz. E vocês já viram que a cartinha de hoje é o enforcado, né? Tem gente que torce um pouco o nariz pra carta do enforcado, não gosta muito da energia dela, acha que a energia dela é meio pesada, assim, não é uma coisa tão gostosinha, tão light. Eu tinha uma cisma bastante considerável com a carta do enforcado, até porque eu costumo dizer que eu, por uns breves segundos, eu não tenho claustrofobia. Então, assim, tudo que me prende, me aperta, me poda, me bota no cantinho, assim, sabe aquela coisa meio acuada, me deixa muito desconfortável. Eu não gosto de... Eu falo quase porque, assim, não chega a ser uma fobia, não é uma coisa que atrapalhe o meu dia a dia, não é uma coisa que tenha me impedido até hoje de fazer alguma coisa que eu quisesse fazer. Então não é nada de tão grave assim, mas é uma sensação incômoda. Em coisas das mais simples, entrar num lugar muito apertado, eu vivenciei uma experiência, eu era bem nova, acho que eu tinha uns 18 anos. Eu viajei com a minha família, a gente foi para aquelas grutas que tem em Minas, Maquiné, Lapinha, e aí a gente entrou nessas grutas. Entrar na gruta tranquilo, sem problema, só que num determinado lugar tinha uma fenda assim na pedra, né? E aí o guia que tava lá virou e falou: olha, quem quiser entrar. E o pessoal foi entrando, aí eu pensei, pô, legal, vou entrar. E assim, eu já sou baixinha, né, gente? A fenda pra você poder entrar, assim, era uma coisa bem estreitinha, bem pequena, e eu tinha que me abaixar. Então era um espaço bem reduzido. Só que aconteceu o que eu não esperava, porque eu achava que eu ia passar por ali, e do outro lado tinha um espaço grande pra ficar. Não. Eu entrei e quando eu cheguei lá, eu não conseguia ficar de pé. Eu tenho 1,57 m, gente. Eu não conseguia ficar de pé. E o espaço em volta era bem pequeno, então eu voltei de marcha ré. Foi a entrada e saída mais rápida que já se viu em algum lugar. Eu entrei, olhei aquilo e... assim, a sensação não é legal. Então, como eu tenho isso, o enforcado ele me dava um pouquinho de claustrofobia.
uma claustrofobia até emocional, assim, uma coisa meio... tô me sentindo presa, né? Tô me sentindo limitada de alguma forma. Então eu tinha cisma com ele. Mas, vocês veem, eu era uma pessoa muito cismada, né? Porque eu também tinha cisma com a temperança, porque ela falava pra eu ter calma. Ah, menina estressada, né? Menina estressada. Tempo passa, a gente aprende aí a desestressar. Então, assim, hoje em dia eu amo a carta da temperança e aprendi a lidar com a carta do enforcado. Aprendi. A gente tem uma política de boas vizinhanças, vamos dizer assim. É uma carta que eu consigo lidar de uma forma razoável, razoavelmente tranquila. E daí vou contar pra vocês como que eu cheguei nisso, porque tem um segredinho, tem algo aí nesse arcano que eu não sei se todo mundo pensa nisso, todo mundo reflete sobre isso, que é o seguinte: a carta do enforcado, muitas vezes, ela quer dizer uma situação em que a gente está desconfortável, né? Basta a gente ver a imagem. Eu acredito que ficar pendurado pelo pé não deva ser uma coisa muito confortável, né? Mas o que as pessoas não percebem é o seguinte: bom, uma coisa que é até bem falada nos meios tarológicos é o seguinte: a expressão enforcado é muito infeliz, né? A palavra usada no francês, que é o le pendu, é muito mais adequada ao que o enforcado quer dizer, o que o pendurado quer dizer. Porque ele não está enforcado, ele está morrendo. Ele não está morrendo. Ele está pendurado. Ele está pendurado por um pé. Se ele tiver um pouquinho de habilidade física, ele consegue levantar e desamarrar aquele pé. Vai se espatifar no chão um pouquinho, mas ele vai ficar livre. Então, engraçado que eu já vi várias pessoas falando sobre isso, mas elas não completam a linha de raciocínio, que eu vou completar agora para vocês. O que acontece, gente? A situação desconfortável que o enforcado representa é uma situação que nós nos colocamos, ok? Não é uma situação em que alguém botou uma faca no nosso peito e falou: vocês vão fazer isso, você vai fazer isso agora, você está sendo obrigado a fazer isso. Não é assim. É uma situação em que a gente mesmo se colocou por alguma razão em algum momento. Razões para isso, possíveis, mais prováveis. A gente resolveu fazer um sacrifício num determinado momento porque a gente estava visando alcançar uma outra coisa. Então a gente fez esse sacrifício na intenção de conquistar, de conseguir algo, tá? É uma possibilidade. A outra possibilidade, e aí essa não é muito legal, a primeira é legal. Essa que eu vou falar agora não é muito legal, é a seguinte: muitas vezes a gente se coloca numa situação de sacrifício para não causar distúrbio, para não causar conflito. Então a gente fala assim: não, é melhor ficar quieta, é melhor aguentar, vamos aturar isso, vamos aguentar isso. O que normalmente acontece? Se nós só fôssemos todos pessoas altamente evoluídas, mestres ascensionados, a gente poderia fazer esse sacrifício por amor à humanidade, a alguém, a uma situação. A gente poderia fazer isso de uma forma assim, coraçãozinho tranquilo. Só que nós não somos mestres ascensionados. Então, em algum momento, quando a pessoa se propõe a fazer esse sacrifício, a se calar, a aguentar determinadas situações, em algum momento ela, vai jogar na cara da pessoa que ela estava fazendo aquilo. 2, vai ficar se sentindo uma coitada. Isso não é legal, tá? Então, o que acontece? Qual é o grande aprendizado dessa carta do enforcado, que inclusive alguns estudiosos até usam a expressão Cristo cósmico. Eles associam a imagem do enforcado com a imagem crística, né? Inclusive do sacrifício por amor, né? Essa evolução, a melhor forma de você lidar com o enforcado
E foi a partir daí que eu comecei a falar, olha, esse cara não é tão chato assim como eu pensava. É a seguinte, se você se colocou na situação desagradável e desconfortável, você pode sair dela. Ah, é isso. Basicamente isso. Ou seja, essa é uma carta em que a gente não depende de outras pessoas e de outras situações. Não é uma carta em que a gente fica dependente, preso, amarrado a algo externo. Não. Então, assim, se tá desconfortável, sai fora. Se tá incomodando, dá um jeito de parar de incomodar. Tá na sua mão. Você tem essa condição de realizar essa mudança, porque foi você que se colocou nela, então você também pode sair. Não ficou mais agradável? Ficou mais tranquilo, não ficou mais light, né? Depois que eu percebi isso, eu consegui lidar com essa energia do enforcado de uma forma muito mais tranquila. Muito mais tranquila. Nossa, é outra coisa, é outra história. Isso sem falar, assim, isso que eu vou comentar agora é só uma coisa que eu acho bastante interessante. Tem a ver também, tem uma pega também com o sábado. Olha só, vamos lá. Carta do enforcado, isso é curiosidade pro povo que gosta do amorzinho. Carta do enforcado num relacionamento longo, um relacionamento que já é antigo, que já tem muito tempo. A carta do enforcado, ela pode mostrar que as pessoas estão muito acomodadas, ou um ou outro, ou os dois, estão fazendo sacrifícios, estão se sentindo desconfortáveis, estão se sentindo presos naquela relação. Carta do enforcado para um casal que ou ainda não está efetivamente junto, não existe ainda um compromisso, ou que está no comecinho de namoro, aquela coisa assim bem leve ainda. A carta do enforcado, obviamente, se estiver cercada de outras cartas positivas, ela pode falar de compromisso. Então, se a pessoa tá numa paquera, aquilo ali pode resultar no namoro. Se a pessoa já está começando o namoro, aquilo ali pode resultar num compromisso mais sério. Então, assim, não é de todo mal. Vamos passar isso tudo pro sábado? Vamos. Sábado, regência de Saturno. A gente fala aqui de projetos, de vida profissional. Tem gente que torce o nariz para Saturno, eu já aprendi também a não torcer o nariz para Saturno. Saturno também tem um aspecto muito bacana de crescimento, de amadurecimento, que a gente tem que absorver, não adianta, gente. A gente não vai ser criança para sempre. É claro que a gente pode aproveitar uma série de coisas que são aspectos positivos de ser criança a vida inteira. Eu sou uma que eu faço isso, assim, eu tenho um lado super criança, assim, bem menininha. Eu até brinco, eu falo assim, vocês sabem aquelas mulheres mais velhas que têm aquelas atitudes estranhas, como se elas achassem que ainda são adolescentes? Eu não sou assim, eu acho que eu ainda sou criança. Nem adolescente eu não sou, eu sou criança ainda. Então, assim, em certos aspectos, é muito legal a gente manter isso. É uma forma da gente resgatar a criança interior, curar a criança interior, e tudo isso é ótimo. Mas a gente precisa também amadurecer, né, gente? O tempo passa e a gente precisa começar a ter um comportamento mais centrado, mais equilibrado, mais ponderado, não fazer drama por bobagem, não se apavorar por tudo, ter uma calma, né? E isso é muito bom. Eu já estou há algum tempo vivenciando essa possibilidade de não fazer de tudo um grande drama, né? Isso é legal. Principalmente que eu sempre fui um pouco dramática, leonina, então pra mim tá sendo muito bom. Bom, como é que fica essa mistura do enforcado com essa regência de Saturno com foco para a vida profissional e projetos? Primeira coisa que eu vou começar falando é a continuação do que eu estava falando do enforcado para relacionamentos afetivos. Vamos pensar isso em termos profissionais. O enforcado pode ser um contrato de trabalho. Sim. Porque o enforcado, olha só,
pegar expressões que são usadas. Quando alguém vai se casar, de vez em quando o povo fala, fulano vai se enforcar. O que ele vai fazer? Ele vai se prender a uma determinada situação, né? Ele vai se vincular, ele vai se comprometer, né? É um compromisso. Então, o enforcado, ele tem também esse significado de compromisso. E quando a gente pensa num compromisso em termos profissionais, a gente pensa no quê? Um contrato de trabalho, um acordo de trabalho, né? Então, assim, a gente pode ver aí algum tipo de definição em termos profissionais que seja bastante interessante. Vamos levar em consideração, vamos dar uma olhadinha como é que foi o resto da semana. A gente teve uma semana muito boa, gente. Uma semana muito, muito auspiciosa. Teve carro, teve imperador, né? Vamos puxar tudo isso pro tema do sábado, né? Imperador, estrutura, carro, movimento, desenvolvimento. E mesmo a sacerdotisa, que saiu 2 vezes, a sacerdotisa, ela traz uma coisa de introspecção, silêncio, uma análise mais profunda de alguma coisa. Ela também ajuda na hora de tomar uma decisão séria. A carta de sexta-feira, o 4 de ouros, é uma carta super concreta, pragmática, que fala de resultados materiais. Então esse enforcado, ele está sob uma influência benéfica. Isso porque vocês ainda não sabem qual é a carta de amanhã. Quando souberem, vocês vão entender mais ainda tudo isso que eu estou falando, né? Então a gente pode sim pensar em alguma proposta profissional ou alguma proposta em termos de colocar em prática um projeto que a gente já vem desenvolvendo. Isso pode ser extremamente benéfico. Então esse enforcado aqui, se a gente souber lidar com essa energia, a gente vai ter um compromisso, um comprometimento, uma seriedade. Algo vai ser levado mais a sério. As pessoas vão assumir responsabilidades, né? Cada um fazendo a sua parte. Então eu vejo de uma forma positiva. Pode não ser aquela carta assim, uau, né? De repente, se a gente tivesse aqui o imperador ou o mago, uma carta assim, a gente ia falar, uau, é muito sucesso, é grana. No caso do imperador, é muito trabalho também. No caso do mago, não teria tanto trabalho. Seria uma coisa mais que fluiria sem tanta ralação. Com o enforcado, vai ter trabalho? Sim, mas eu vejo muito mais o sentido desse compromisso, tá? Então, acho que a gente tem aí uma coisa bastante legal. A gente também pode pensar no enforcado como missão. Então, a gente pode ver aí um projeto ou uma carreira profissional, uma possibilidade de trabalho novo, alguma coisa assim, que tenha mais a ver com a nossa missão, com a nossa vocação. Algo mais interior. Menos interesses puramente materiais e mais dedicação, coisa de alma, né? Porque o enforcado, ele tem essa sutileza, ele tem esse aspecto mais espiritual, vamos dizer assim. Então também pode ser uma dica legal aí pra gente lidar com ele. E se a gente for analisar o lado mais pesadinho, mais desafiador do enforcado no sábado, gente, assim, existem situações de trabalho que a gente realmente precisa cumprir, que a gente realmente precisa se esforçar. Essa minha semana foi... e eu posso falar que foi enforcado de certa forma, por quê? Porque a semana pra mim só foi tão cansativa porque eu tenho essa forma de lidar com o trabalho. Muito responsável, muito séria. Porque eu podia fazer, que nem eu ouço, vira e mexe eu ouço as pessoas falando assim, mas você não é funcionária pública, né? Funcionário... Aliás, gente, abre parênteses. Eu tenho 3 profissões que, pelo amor de Deus, viu? É difícil. Ou, assim, a imagem muito suja no mercado. Funcionária pública, jornalista e taróloga. Pelo amor de Deus, né?
De vez em quando a gente escuta umas coisas assim que eu me encolho, assim, eu falo, eu não posso nem discutir, porque eu conheço péssimos exemplos nas 3 áreas, mas eu conheço excelentes exemplos nas 3 áreas também, né? Então, mas às vezes rola esse tipo de julgamento. E eu respondo, eu falei, ué, mas eu sou eu. Eu sou eu trabalhando no serviço público, numa empresa privada, por conta própria, eu sou eu. Eu vou ser sempre a chatinha dos 3 planetas em virgem, que gosta de tudo muito certinho, que gosta de tudo muito bem feito, muito responsável. Não é o trabalho onde eu estou, é como eu sou. Então, voltando, se eu não fosse tão desse jeito, né, eu não teria me cansado tanto, eu não teria me estressado tanto. Mas isso é uma escolha, né? Isso é uma escolha. Então, é como um enforcado, foi uma escolha minha. Agora, existem situações em que a gente realmente precisa fazer um sacrifício maior, mas existem outras situações que não. Existem outras situações, olha, eu tô cansada de ver gente que faz da sua vida profissional uma verdadeira escravidão. Algumas detestam o que fazem porque tem que ter um emprego, isso é muito triste. Outras gostam muito do que fazem, mas ainda assim transformam a sua vida numa tortura, né? Elas não cuidam delas, elas não se tratam com amor e carinho, é tudo trabalho, 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 trabalho. Então, assim, o enforcado também tá aí para isso, para mostrar, olha só, vamos botar limite, né? Se eu me enfiei nessa situação, eu posso me tirar, né? Não preciso trabalhar desse jeito, não preciso trabalhar até me arrebentar. Eu posso trabalhar dentro do limite do equilíbrio entre um trabalho bem feito e a minha saúde e o meu bem-estar. Tá dado o conselho, gente. É isso. Um ótimo sábado para todo mundo. E aguardemos a cartinha de amanhã, que vocês vão gostar muito, tenho certeza. Eu gostei, achei bem interessante. Amanhã eu vou poder falar um monte de coisas que eu não estava podendo falar até agora, para não estragar a surpresa. Mas amanhã eu vou contar. Tchau, gente. Beijão.